quais foram os países e quais os motivos da guerra ter se iniciado lá? O motivo da guerra foi um desentendimento interno no país, com a guerra civil. E os países que participaram na guerra, não foi propriamente da guerra, mas sim no restabelecimento da paz. Foi um grupo de paz que foi enviado para lá, composto de 26 países. Depois eu vou fornecer para você um mapazinho que nós trouxemos de lá, com o nome e as bandeiras de todos os países participantes. Vocês utilizaram o método de guerra das trincheiras? Esse método é um método que é utilizado em todo e qualquer combate, quando se fala em termos de emprego de armamento e combate corpo a corpo. Foi sim utilizado. Ele foi utilizado muito, em várias vezes, em várias ocasiões. Por que o senhor foi chamado para participar da guerra? Uma das razões que levou o meu nome a constar na lista dos convocados foi o fato de eu possuir cursos específicos necessários à missão. E o outro, por eu ter um bom domínio do inglês na ocasião, que foi muito questionado pela ONU, que tinha que formar o grupo, e a ONU, a linguagem da ONU, todos sabem que é o inglês. Por qual motivo selecionaram o Brasil para esta Na guerra? verdade, não foi uma seleção, é que os países membros da ONU foram convocados. E dentre os que foram convocados, houveram aqueles que tinham condições de participar. E como na época o Brasil havia sido matriculado, digamos assim, recentemente na ONU, o presidente então Collor de Mello resolveu enviar as tropas brasileiras, Exército, Marinha e Polícia Militar, para esse país que a ONU estava convocando. O que ocorreu por lá? Era o desentendimento entre o povo da nação angolana. Uns que tomaram partido do governo, que era o PLA, e outros que tomaram o partido da UNITA, que era um outro grupo que queria dominar. E entraram em guerra civil, essas duas partes, levando o país ao caos. O que descobriu de novo na cultura do país que o senhor tenha gostado? A cultura da Angola é praticamente a raiz da nossa cultura. Sem a mescla da parte europeia que nós contemos. Então foi como rever e aprender sobre a cultura nossa que advém de O lá. senhor trouxe algum trauma de algo que tenha acontecido por lá? Trauma não trouxe trauma. É pesares, né? Tristeza, porque a gente vê muita coisa ruim numa situação dessa que não consegue dissipar rapidamente. Né? Então a gente fica sempre remoendo aquilo. Mas nada tão grave que tenha me afetado. Ocorreu muitas perdas de companheiros ao longo dos ataques? Sim, nós tivemos muitas perdas, inclusive de brasileiro. Um com o mesmo sobrenome meu, que foi abatido por uma granada, e alguns europeus que, por causa de doenças tropicais, vieram a óbito, e mesmo em combate aconteceram alguns. Mas coisas de situações como essa. Por exemplo, quando ocorreu o ataque, o senhor já passou pela situação de, ao seu lado, você poder ajudar o seu companheiro, ao invés de salvar a sua própria vida? Na realidade, isso é uma situação que, quando nós estamos em combate, um é pelo outro, um guarda as costas do outro. Quando nós vemos que houve uma falha ou que houve uma baixa, nós nos voltamos para ver em que situação ficamos. E sempre nós temos que socorrer aquele companheiro quando vemos que ele ainda está vivo, ou que ele tem possibilidade de ser curado, de ser restabelecido e ficar numa boa, pode-se dizer assim. Então já aconteceu várias vezes. Não só eu carregar um amigo, como um amigo me carregar também. Qual tipo de armamento vocês utilizavam naquela época?
Naquela época estava muito em voga uma metralhadora chamada AK, russa. Então, quase todos os países em conflito, nesse período, utilizavam esse armamento de porte rápido. Lógico que acompanhado também de tanques de guerra, e nesse particular, o pessoal aliado nosso, lá na Angola, utilizava o armamento pesado mecanizado do Brasil, que era o Urutu, o Araçatuba, Desembarcador, esses todos vinham do Brasil. Então eu tinha essa familiaridade, eu via de perto no campo de combate, eu via esse armamento e isso trazia um alento para a gente, fazendo a gente se sentir mais próximo à nossa. A tua primeira pergunta que eu fiquei devendo, aqui está o quadro que eu falei, em que estão as bandeiras de todos os países que participaram dessa